Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos, por bondade, se assentem em nome de Jesus e abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo de número 3, e o versículo 1. Vamos dar continuidade a esse estudo, irmãos. Eu estava vendo aqui, já passamos por 8 lições dessa carta, uma carta com apenas 5 capítulos, mas já passamos por 8 lições e ainda nos faltam 5 lições, 13 lições ao total, e essa aqui é a 8ª lição dessa carta de Tiago. E os irmãos que estão acompanhando, vindo nos cultos, eu acredito que já estão edificados por essa maravilhosa carta que nos apresenta o nosso irmão Tiago. Quero, primeiramente, antes de mais nada, externar aqui nossa gratidão a Deus. Já foi falado pelo final de semana abençoado que o Senhor nos concedeu. Eu acredito que o coração dos irmãos ainda está inflamado e essa chama não vai se apagar, amém, irmãos? Eu lamentei, pois domingo nós estávamos numa forte gripe e não pudemos estar aqui, mas eu assisti e fui impactado aqui com o som ali em casa. E então foi uma bênção. A gente escuta todo o culto ali em casa, não tem problema, né? A gente viu que a igreja estava abençoada e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Nós parabenizamos as irmãs que oraram e foi muito lindo, irmãos. Coral, orquestra, o grupo e também o esforço da serva do Senhor que aqui fizeram esse trabalho tão lindo. Queridos, os irmãos encontraram? Capítulo 3 de Tiago vai dizer assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que os obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade dele que as governe. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um fogo incendeia. Um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém, irmãos? Uma palavra, irmãos, muito poderosa. Uma palavra tão edificante quanto é proveitosa para nós. Por que é proveitosa para nós? Porque nós precisamos aprender, irmãos, a entender como nós devemos agradar a Deus.
de como nós podemos agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus somente com o que nós nos vestimos. Nós não podemos agradar a Deus porque nós damos glória a Deus e aleluia. Porque nós vemos a igreja. Nós não agradamos a Deus só porque somos ofertantes ou membros de uma igreja. Nós devemos agradar a Deus em tudo. No nosso andar, no nosso falar, no nosso proceder. E é por isso que Tiago escreve essa carta tão poderosa, irmãos, pois ele vai instigar, ele vai motivar, ele vai exortar os crentes a terem uma vida de prática, não só de falácia. É bom a gente colocar um terno, uma gravata e dizer assim: eu sou crente. Pegamos uma Bíblia e dizemos: eu sou evangélico, e até, para alguns, até um status ser evangélico. Mas o que Deus quer realmente que nós sejamos servos dele, fiéis a ele, e que verdadeiramente a nossa vida venha glorificar o seu maravilhoso nome. Então Tiago vai trazer essa carta, como já falamos, já ouvimos aqui os irmãos nos ensinando as demais lições, já foram 8, que Tiago vai nos trazer, ou vai fazer os irmãos entender que a prática é melhor do que nós falarmos. Precisamos praticar dia a dia a nossa vida de um verdadeiro cristão. Amém, irmãos? E aqui nesse capítulo 3 parece um pouco assustador, mas não, querido. Ele vai nos fazer entender e compreender que nós precisamos termos um domínio próprio, termos um autocontrole. Porque às vezes, irmãos, alguém se ocupa somente em falar. Você nunca chegou em um grupo de amigos, ou você não tem amigos, muitas vezes que você chega num grupo determinado de amigos e tem alguém que fala mais que os outros. Se é política, ele sabe tudo de política e fala só ele. Briga se é política. Briga quando o assunto é futebol. Briga até mesmo quando o assunto é Bíblia. A pessoa fala, não tem controle. E Tiago está fazendo uso de nos ensinar que nós precisamos ter o controle, porque no muito falar está o perigo de nós tropeçarmos. É por isso que o sábio Salomão escreveu o Eclesiastes capítulo 3, e o verso 8, se não me falha a memória, na parte B ele vai dizer assim: há tempo de estar calado, e há tempo de falar. Isso fala, irmãos, de temperança, de equilíbrio, de moderação. O crente pode e precisa ter moderação, por mais que eu sou estudioso, por mais que eu possa ser uma pessoa aplicada ao conhecimento das Sagradas Escrituras, há um momento que eu preciso ouvir. Há uma necessidade também de ouvirmos, mas muitas vezes nós queremos e nós nos propomos somente a falar. E parece que quando nós falamos, nós temos o direito de nos acharmos que sempre estamos com a razão. E Tiago está exortando: não se façam. No versículo 1, meus irmãos, muito de vós não sejam mestres. Segundo, irmãos, o comentário bíblico da Bíblia Aplicação Pessoal, comentário bíblico da Aplicação Pessoal vai dizer assim, que ensinar era uma profissão altamente estimada e respeitada na cultura judaica. Muitos judeus que abraçavam o cristianismo queriam se tornar professores ou vistos como mestres. Então o camarada chegava
aceitava o cristianismo, aceitava a mensagem da cruz, mas ele queria se tornar mestre, ele queria ensinar, ele queria mostrar para os outros, ele queria passar conhecimento. Então Tiago vai demonstrar: meus amados, muito de vós não sejam mestres. Ele não está dizendo que era proibido, mas, irmãos, ele estava mostrando aqui que é melhor a gente aprender. Os discípulos não eram mestres, eles eram aprendizes de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que só querem ensinar, não querem aprender. E é um grande erro. Então, Tiago já sai aqui falando: não sejam muito de vós, não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, uma parábola que Jesus fala sobre ali o semeador, os senhores, ele vai dizer: a quem muito foi dado, muito será exigido. É a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então Deus tem uma balança, irmãos. Quanto mais nos é dado, mais nos será pedido. E aqui, irmãos, não dá para nós entrarmos aqui, dava para nós ir mais profundo, mas não vamos, porque temos bastante assunto nesse capítulo aqui. Mas eu estava pensando, pastor Leandro e pastores que estão aqui, obreiros, que existem mestres, irmãos. Existem mestres bons, existem mestres maus. Existem mestres falsos e mestres verdadeiros. E quando eu estava lendo essa passagem aqui, irmão Gilmar, me lembrei do apóstolo Paulo escrevendo, admoestando ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, e versículo 3, que vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, vai chegar um tempo em que não vão suportar a sua doutrina e vão buscar para si mestres. E quem não suporta essa doutrina busca mestre para falar o quê? Coisa conveniente. Palavras convenientes. Palavras falsas. Porque o dever, irmãos, o compromisso de um mestre ou de alguém que ensina e deve ensinar a palavra de Deus é mostrar a disciplina, mostrar a verdadeira palavra de Deus, o caminho que leva o homem à redenção, à salvação, ao arrependimento. Mas quem não suporta a sua doutrina vai buscar que tipo de mestre? Mestre que fale o que ele quer ouvir. Mestre que fale aquilo que é conveniente a ele. O camarada pode estar com a vida toda destruída, mas aí o mestre chega: vai que Deus é contigo. Varão valoroso, Deus é contigo. Deus está nesse negócio. O cara está com a vida toda destruída. Mas Paulo vai dizer: vamos procurar mestres. E aqui Tiago vai dizer assim: não sejam todos vós mestres. É como diz um ditado popular, né? Tem muito cacique e pouco índio. Imagina se todos querem ser mestre. Então, irmãos, o que nós precisamos entender aqui, Tiago, outra coisa que eu entendi com Tiago, irmãos, Tiago não estava fugindo, irmãos, ou pulando da embarcação, porque ele, como líder da igreja, ele se considerava, ele disse assim, ó: não, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos, ou seja, ele estava dizendo, nós receberemos. Ele era mestre, ele era líder. Ele disse, nós receberemos duro juízo. Ele tinha consciência de que tudo que ele falasse, tudo que ele pregasse, tudo que ele ensinasse, irmãos, Deus lhe traria juízo. E é um grande, irmãos, nós devemos
ler essa palavra e entender que devemos ter um grande temor quando falamos, quando ensinamos, quando pronunciamos, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu falo mesmo, eu sou assim, eu sou o João Batista, eu falo do jeito que eu tenho que falar, eu sou sincero, mas às vezes a sinceridade magoa as pessoas, às vezes a sinceridade mata, e nós precisamos ter temperança, moderação, porque nós não somos juízes, nós somos aqui homens e servos de Deus que estamos procurando, através do Espírito Santo, trazer aquilo que traga edificação para a igreja, mas não que mate os crentes. Jesus foi enfático em dizer no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer, não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes também será julgado. Eu não posso chegar aqui só porque eu estou com o microfone na mão, querer, irmão, julgar os irmãos. Eu preciso ter temperança, sabedoria e consciência de que estamos aqui para fazer exclusivamente a vontade daquele que nos chamou para esta obra. Então, Tiago vai dizer, irmãos, se eu falar Paulo aqui, os irmãos me perdoem, porque eu sempre prego em Paulo. Mas é Tiago vai dizer que, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque tudo que falamos aqui, irmãos, tem um peso. Tudo que ensinamos os outros tem um peso. Tudo que muitas vezes nós requeremos dos outros tem um peso para nós. Eu fico preocupado quando alguém diz assim, porque a igreja não faz mais isso, a igreja não faz mais aquilo. Eu fico pensando, eu sou a igreja, eu não posso dizer isso. Eu tenho que primeiro medir se eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo, eu tenho que dar glória e orar para que o Senhor faça que a igreja também seja renovada a fazer. Então, irmãos, e aí Tiago vai continuar dizendo, porque todos, ele está se colocando, se inserindo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos. Ele não está dizendo assim, eles tropeçam. Ele está se inserindo, isso, irmãos. Podemos dizer assim, é um sinal de humildade de Tiago. É um sinal de humildade. Isso é se colocar, irmãos, no lugar dos outros. Ele diz, todos tropeçamos. Ele poderia dizer, porque eles tropeçam, porque alguns tropeçam, mas ele vai dizer, todos tropeçamos, por causa da nossa fragilidade, por causa, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui somos super-homens, nós somos dependentes da misericórdia de Deus. É somente Deus para nos segurar e para nós estarmos em pé. Para nós estarmos aqui nessa noite, é somente a misericórdia, a graça de Deus para nos sustentar e nos colocar de pé, irmãos. Porque senão há muito tempo, irmãos, o inimigo nos tinha destruído. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aí ele volta para a palavra. Porque se o varão não tropeça em palavras, o varão é perfeito. Para não tropeçarmos em palavras, só tem uma maneira. É antes de falar, pensar, e antes de falar, ouvir muito para falar. Porque às vezes a gente se precipita, irmãos, e a gente fala mesmo, né? Fala. Eu vou contar uma história aqui, irmãos. Quando eu comecei o ministério da pregação, eu era jovem ainda, e eu estava num culto lá na minha casa da minha mãe. Tinha um salão que fazia culto doméstico, enchia de crente, era um Pentecoste.
E eu comecei a tirar a escala lá. E um dia eu estava pregando, bem eufórico, e eu tropecei numa palavra. E eu disse assim: irmãos, porque a fofoca, ela começa na oração. Depois que eu falei isso, eu não acho que eu, naquele ímpeto de falar rápido, né, que a gente fala, eu não expliquei. Mas a minha mamãe pegou no final e me descascou. Disse: que negócio é esse, tu dizer que a fofoca começa na oração? E aí eu tive que me explicar, mas eu tropecei na palavra. Aí eu expliquei para ela, né, que muitas vezes, irmãos, alguém chega para a gente e diz assim: irmãos, por favor, irmãos, ora por mim, pela minha esposa, ora pela minha família. Aí a pessoa diz: amém, vamos orar. Aí a pessoa sai dali, sem saber, o irmão só diz: ora pela minha família. Já vai e fala: vamos orar pelo fulano. Fulano me contou, está com problema em casa, está quase se separando, aí já aumentou. Vamos orar pelo Beltrano. E assim começa, irmãos. Os mexerico gospel. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes falamos aquilo que nós não sabemos. Às vezes interpretamos errado e falamos de forma errada. E Tiago vai dizer assim: ó, se tal varão não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Mas o que mais, irmãos, me estremeceu meu coração é que Tiago vai dizer que a língua é algo indomável. Ele vai dizer que nem um homem consegue dominar a língua. Então isso aqui é um assunto, irmão, muito sério. É um assunto grave. Que nós não podemos bater no peito e dizer assim: não, eu só. Não, comigo não. Se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus, irmãos, estarmos na dependência de Deus, nós tropeçamos sim. Comentamos o que não é para comentar, falamos o que não é para falar. Eu era um jovem, irmãos, era um moço ainda. Mas eu participei um dia numa reunião, e quando saí da reunião, todos já sabiam o que tinha acontecido e era para ficar na reunião. Uma certa senhora procurou um líder uma certa vez e disse: por favor, eu quero que o senhor seja o meu confidenciário. Eu quero confidenciar minha vida, meus problemas, da minha família, para o senhor. Mas eu quero, por favor, que o senhor não pregue na igreja. É sério, irmãos. É sério. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16. Eu vou apressar aqui, para nós falar um pouquinho sobre a língua. Mas os irmãos entenderam até aqui, irmão, Tiago estava colocando a responsabilidade, não é só ser mestre, não é só querer ser professor, né? Alguns queriam ser professor, queriam ser mestre, mas o professor ele tem que ter o entendimento que ele tem que aplicar a disciplina correta, aplicar o ensinamento correto, e além de tudo isso ele tem a responsabilidade de ser um espelho. Tudo que ele fala, a sua vida deve condizer com o que ele fala. Não, é só lá no púlpito. Eu falei aquilo lá, mas é só lá no púlpito. Não, mas ó, lá na igreja, isso é só lá na igreja. Não.
Nós somos provados em tudo, irmãos. Amém. Aleluia. Irmãos, a palavra é forte, mas eu estou aqui com o meu coração fervendo. Parece que um fogo queima meu coração, a minha alma. Porque enquanto eu estudava essa palavra, eu sentia Deus falando comigo. Às vezes quantas vezes a gente erra, não é verdade? A gente erra, a gente fala coisas que não deve falar. Às vezes a gente julga, né? Quantas pessoas entram na igreja e aí vem o irmão cantar aqui e diz, mas aquilo lá foi de Deus? Aquela palavra não foi de Deus? O irmão não estava com a graça de Deus? E a gente julga. A gente se acha no direito de julgar sem temor a Deus. A irmã falava aqui domingo, no culto à noite, ele disse, será que nós somos capazes de julgar quem está debaixo da unção? Só porque Davi entrou lá, né, sem a sua túnica, dançando, e a sua esposa disse, esse homem está nos envergonhando. Nós temos que ter temor a Deus. Capítulo 6, versículo, os irmãos encontraram? Versículo 16, essas coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, vamos dizer juntos, olhos altivos, é língua mentirosa, e mãos que derramam sangue, inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Qual é a sétima, irmãos? E como é que se semeia contenda entre irmãos? Com a língua. Né? Com a língua. Falando mal. Né? Comentando o que não é para comentar. Com a língua. Aí Tiago vai continuar a dizer, ora, pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governe. Assim também a língua é pequena, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede grandes bosques, um pequeno fogo incendeia. Irmãos, aqui, Tiago, a gente não... Eu sou gaúcho, mas eu não sei nem andar de cavalo. Nem andar a cavalo. Mas a gente sabe que o animal tem uma força brutal. Força brutal. Carrega uma carroça, o bichinho tem uma força brutal. E ele é dominado com freio. Só com o freio que vai na sua língua aqui, domina todo o seu corpo. A nau, um grande navio, né, ela é pilotada lá pelo marinheiro, pelo capitão, e ela só tem uma coisinha lá que vai guiar ela. O que Tiago está querendo nos passar aqui, irmãos? Que é preciso nós colocarmos também na nossa língua, nossa boca, freios. Se nós conseguirmos dominar, nós vamos conseguir guiar, ser o piloto da nossa língua. Alguns consideram, e eu vejo, e alguns consideram, até eu estava vendo algumas comentário, comento que a língua tem esse poder, mas Tiago está dizendo assim, ó, se nós colocamos freio nos cavalos, ou seja, nossa boca precisa também de freio. Tinha um irmão ali na Barra do Quaraí, ele é muito antigo, está quase 100 anos, e eu achava interessante a oração dele. Ele sempre tinha aquele temor a Deus, de não cobiçar as coisas erradas,
é a carne. E ele orava assim: Jesus, coloca um colírio nos meus olhos. E a gente precisa também dizer para Jesus: Jesus, coloca um freio na minha boca, na minha língua. Às vezes precisamos desse freio espiritual para frear, irmãos. Porque às vezes a gente sente uma comichão, né? A gente fica sabendo uma coisa, a gente não aguenta. Alguns dizem assim: a barriga, como é que é? Barriga fria, como é que é? Como é que é? Barriga fria, é. Disse Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmão, meu Deus, olha, eu ouvi falar. Vamos orar. Perigoso isso, irmão. Perigoso isso. A língua, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque o pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Imagina, uma leme conduz um grande navio, mas um pequeno membro, ele pode incendiar um grande bosque. Uma pequena palavra, uma palavra mal falada, uma palavra maldita, não de maldição, mas maldita, na hora errada, pode, irmãos, contaminar, pode destruir, pode fazer desmoronar projetos, pode destruir famílias, pode inflamar corações. E, eu estava pensando, irmãos, até anotei aqui, que a língua, irmãos, é um membro do nosso corpo, faz parte do nosso corpo, importante. A língua, ela nos faz sentir o gosto, o paladar. Ela é responsável pelo nosso paladar, é um dos 5 sentidos, o paladar. Ela nos faz sentir o gosto. Ela é também importante para o nosso aparelho digestivo. Segundo o que nós ouvimos esses dias numa fraterna ali em Rosário do Sul, o doutor disse que a digestão começa na língua. Que nós precisamos mastigar 3 vezes. E a língua libera um suco, um ácido, alguma coisa lá que ajuda na digestão. E ele disse que o brasileiro tem costume de engolir em duas enroladas. Por isso que dá muito problema digestivo. Mas é importante, a língua é importante. A língua é um membro que nos ajuda a falar. Aí eu fiquei pensando, irmãos, então o problema não é só a língua. O problema não é só a língua. Tiago fala aqui da língua. Por certo, ele tinha ali, via grandes falácias, talvez dissensões entre os irmãos por causa de conversações. Mas não é só a língua o problema. Porque, irmão, é como eu estava pensando isso. Você tem uma faca. Tem uma faca. Para que você vai usar a faca? Cortar churrasco, cortar carne, cortar legumes. Você vai usar porque é útil, porque é bom. Agora, se o camarada tinha o coração ruim, uma má índole, ele vai usar a faca para quê? Estou poderoso agora. Estou armado e perigoso. Ele vai usar a faca para o mal. Deus nos deu a língua, não é para o mal. Deus nos deu a língua para nós falar. Do amor dEle, da misericórdia dEle, da graça dEle, do poder dEle.
da grandeza dEle, do nome dEle. Nós podemos usar a língua para o bem, mas o problema não é só a língua, o problema está no nosso coração. Coração. Às vezes o problema não é a língua, o problema é o coração. Sábio Salomão vai dizer: filho meu, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Às vezes nosso coração está tão cheio de mágoa, tão cheio de rancor, tão cheio de raiz de amargura, tão cheio, irmãos, de tanto ódio, tanta insegurança. Isso reflete naquilo que falamos, naquilo que professamos. E Jesus, ele disse: a boca fala. Então, irmãos, tem muitas coisas que precisam corroborar para que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. Precisamos de um coração transformado, precisamos de um coração renovado, precisamos de um coração curado, precisamos de um coração lavado pelo sangue de Jesus, para que nós venhamos, como disse o salmista: o meu coração ferve de palavras boas. Vamos correr aqui, irmãos. Ele vai dizer assim, irmãos, que da boca ou da língua, né? Ele vai dizer, isso aqui me preocupou. Ele vai dizer: a língua também é um fogo. E ele vai dizer aqui, porque, versículo de número 8: mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Aí eu fiquei pensando, Tiago disse: nenhum homem pode dominar. Então estamos perdidos? Não, ele está advertindo, como quem dizendo assim, ó, nós precisamos buscar o remédio, nós precisamos, nós não podemos nos conformar. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito mesmo, foi assim que eu aprendi. Não, precisamos buscar da fonte. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, nós temos o Espírito Santo de Deus que renova, nós temos o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, nós temos o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus. Então nós precisamos estar na dependência de Deus. Nenhum homem pode dominar, está cheio de pessoa mortal. Olha só: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Será que isso agrada a Deus, irmãos? Será que isso agrada a Deus? Será que isso agrada a Deus, eu estar aqui cantando, adorando, fechamos os nossos olhos ao único que é digno de receber a honra e a glória? Cantamos bonito, nos expressamos bonito, bendizemos a Deus, mas quando pisa nos nossos calos, a gente, com a mesma boca que adora a Deus, a gente amaldiçoa o nosso próximo. Será que isso é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que é a vontade de Deus para a nossa vida? De forma alguma. O próprio Jesus, isso aqui, Tiago, por ser irmão de Jesus, por certo ouviu de Jesus. Jesus disse: de uma mesma fonte não sai dois tipos de água. E aqui Tiago vai confirmar, vai dizer: irmãos, porventura pode de uma fonte de água doce sair água salgada? Ele vai falar, irmão, não temos tempo para falar, mas ele vai falar que a língua, ela é poderosa para incendiar um bosque, ela é poderosa para queimar, e ela é poderosa também como um veneno. A língua é um veneno.
que nós possamos nos debruçar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu sou dependente de Ti, Jesus. Lava-me com Teu sangue. Purifica-me, Senhor, de todo o mal. Guarda os meus lábios, Senhor. Me ajuda a bendizer o Teu nome. Às vezes a ira, irmãos, nos faz falar coisas que não devemos falar. Às vezes, irmãos, a nossa fraqueza humana nos faz falar coisas que não deveríamos falar. Depois nós entramos numa balança e ficamos pensando: por que eu falei isso? Falar, irmãos, às vezes a gente fala precipitadamente, falamos sem pensar. E eu aprendi isso e nunca esqueci que existem 3 coisas que não voltam. É a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Depois que nós falamos, está falado. Não tem como engolir de novo. Por isso que nós temos que fazer como Paulo escreve aos Filipenses, se não me falha a memória: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Precisamos, irmãos, andar como quem? Um passo de cada vez. Da mesma forma, falarmos uma coisa. A gente se precipita, irmãos. Felizmente a gente é humano. Mas hoje estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Não podemos ser inconstantes. Aquilo que hoje ouvimos, vamos colocar em prática. Se alguém aí na frente te esbarrar ou te falar alguma coisa, fique calado. Mas você já viu o crente muitas vezes que está triste, está angustiado? O crente muitas vezes está, irmãos, como descontente. Ele chega para outro crente, ele fala para outro crente alguma coisa, e aquele crente, ao invés de pacificar, fala mais coisa. Afunda mais aquele crente. Porque às vezes não controlamos a língua, que inflama e mata. A língua inflama, incendeia e mata. Nós precisamos lembrar o que Jesus disse no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados pacificadores. Tem muita gente, irmãos, que fala demais. Tem muita gente que fala demais. E eu falei aqui, e muitas vezes nós também falamos demais. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e dizer: Jesus, me dá da tua graça. A Bíblia, irmãos, vai nos dar, eu quero já encerrar, vai nos dar um caminho muito especial aqui, irmãos. Provérbios 4, 23. Sabe, Salomão, já falei, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, nós guardando o nosso coração, nós podemos, irmãos, alcançar de Deus essa graça de dominar aquilo que Tiago vai dizer, é indominável. Mas se nós guardarmos o nosso coração, nós podemos dominar a boca, a língua. Segunda coisa que é importante, irmãos, Lucas capítulo 11, versículo 34, Jesus disse que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Então, se nossos olhos forem bons, se nós verem a glória de Deus, se os nossos olhos verem a glória de Deus, nós não falamos aquilo muitas vezes que não existe ou que não convém falar. Terceiro, Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos, irmãos, ter temor a Deus. Porque nós somos, irmãos, incitados muitas vezes a falar. Estamos vivendo dias aí, né, que agora não é mais mentira, mas é fake news e tantas outras coisas. E o mundo se, né,
pessoas brigando, discutindo, falando muitas vezes coisas que não deve falar. Nós, como servo de Deus, precisamos guardar os nossos lábios, pedir para que Deus nos dê sabedoria para nós dominarmos a nossa boca. Irmãos, não está perdido. Quando Tiago diz a língua é uma coisa que não se pode dominar, se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, cumpre-se o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o romper da manhã. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Aquele que em você começou a boa obra, não vai deixar essa obra inacabada, mas Ele vai aperfeiçoar. O nosso Jesus é o oleiro, e Ele está aqui para nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor quer, irmãos, que, como disse Paulo, quando vos reunir, tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Quem tem salmo, cante salmo. Quem tem palavra, fale a palavra. Quem tem cânticos espirituais, cânticos espirituais. Mas deixamos, irmãos, toda a falácia, toda a inveja, toda a porfia de lado e servimos ao Senhor com alegria. Irmãos, os irmãos leem esse capítulo aqui, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai lhes falar muito mais coisa aqui que eu vos tenho falado. A gente corre contra o horário, mas eu acredito que o Espírito de Deus vai falar muito mais aos nossos corações quando nós oramos ao Senhor e pedimos que Ele nos revele a sua palavra. Deus em Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus.